em Brasília. Agora, daí a gente vai ver as disponibilidades de vocês, vamos combinar direitinho. Exato, exato. Ok? Deixa eu já tirar esse aqui. Não, ele mandou botar aqui. Mas agora já tá ok. Ah. Já tá ok. Vamos acertar só um pouquinho a blusa aqui de cima. Isso. Tá. Deixar um pouco mais Tudo certo. tranquilo, exatamente. Artista de cinema, essa coisa é impressionante. Atenção, vamos começar, hein? Pode começar. Então, dona Léa, qual a sua impressão mais marcante sobre o Juscelino quando a senhora conheceu ele no banco? Quando eu conheci o Dr. Celino no banco, o que mais me marcou foi o fato dele me ter dito que toda correspondência que batesse lá, eu apanhava também correspondência da Câmara, ou ele me trazia, acho que iam para lá ou que iam para a casa dele, que qualquer correspondência que chegasse, eu tinha liberdade de abrir e ler, tivesse qualquer aviso. Podemos? Sim, podemos? Sim, porque não ficou aqui muito bom. A minha. Ok, posso pegar. Dona Léa, qual foi a sua impressão mais marcante sobre o Juscelino quando o conheceu no banco? Quando eu o conheci no banco, a impressão marcante foi a gentileza e a gentileza com que ele me recebeu e a gentileza com que ele me explicou que não haveria segredos ali. Toda correspondência, fosse qual fosse, qualquer telefonema, fosse qual fosse, eu poderia atender, anotar nomes, telefones, etc., porque não haveria segredos. E mais tarde, a senhora chegou a trabalhar com o Juscelino na campanha dele para a presidência da República. Sim, trabalhei na campanha para presidente da E República. qual foi, o que a senhora acha mais importante de ressaltar assim dessa época, dessa passagem? A minha alegria em ajudar o doutor Juscelino e o povo brasileiro, porque eu sabia que ele faria um governo excelente, ele era uma pessoa que deveria ser mesmo presidente do Brasil. Certo. Na sua primeira viagem a Brasília, dona Léa, aconteceu alguma coisa curiosa, engraçada? Tem como a senhora contar pra gente? Tem. Eu fui a Brasília na primeira viagem, logo na inauguração, a passeio, porque eu não pensava em acompanhá-lo para morar lá. Mas, visitando o Palácio do Planalto, eu encontrei o chefe do gabinete civil e ele me surpreendeu perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu disse que estava passeando e conhecendo o palácio. Ele então me disse que eu precisaria ir para Brasília, porquanto não tinha quase funcionários um pouco mais categorizados, um pouco mais chegados ao doutor Celino e aos seus funcionários chegados, seus oficiais de gabinete, etc. Então, que eu teria que ir de qualquer maneira. Eu expliquei que não poderia ir porque minha filha havia acabado de se formar e estava lecionando no Rio. E ele disse que isso não seria problema e cuidou de que a minha filha também fosse requisitada para trabalhar lá em Brasília, o que facilitou a minha ida. E a senhora chegou a morar em Brasília por 23 anos, é isso, né? Eu morei inicialmente por 20 anos. Aí me aposentei, passei 2 anos em Florianópolis, voltei para Brasília, onde passei quase 3 anos. E como que repercutiu naquela época a mudança do Palácio do Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, para Brasília? Olha, entre os funcionários, a repercussão foi boa. Nunca vi alguém reclamando de ter ido embora, de ter se afastado até da família. Todos estavam satisfeitos e o ambiente era muito agradável realmente no palácio. Tanto no Palácio da Alvorada como no palácio onde nós trabalhávamos. Uhum.
E o que a senhora sentia do Juscelino quando ele falava sobre Brasília? Algum comentário, alguma coisa assim que a senhora queira colocar para a gente? Sobre os sentimentos dele sobre essa nova capital, sobre a cidade? Eu acho que ele se achava um pouco pai de Brasília, porque ele realmente tinha... Ele tinha prazer em estar em Brasília, a gente sentia que ele estava bem quando estava lá, e ele nunca percebi nele vontade de deixar Brasília para ir passar algum tempinho em outros lugares. E a rotina de trabalho dele era sempre dinâmica? Sempre dinâmica e não tinha, praticamente não tinha um horário rígido. Nós não podíamos pensar em trabalhar de 8 às 5 ou de 8 às 6 de maneira nenhuma, porque sempre à última hora tinha alguma coisinha e às vezes trabalhávamos até nos dias feriados e etc, porque para ele não havia dia de descanso. E como que era a questão da agenda pessoal dele? Era a senhora que cuidava da agenda pessoal dele? Tinha uma outra parte? Não, a agenda pessoal dele era feita pelo grupo de oficiais de gabinete e ele também sugeria, mas eu acho que, em última instância, a palavra final era dele. Vamos só parar um pouquinho. Daí, no caso aqui, como é que está indo aí, William? Tá indo bem. Podem ir tranquilos, continuar, que daí se a gente for passando... E precisar alterar alguma coisa. Pode editar alguma coisa e também introduzir novas ideias, novos temas. E também, Dona Leia, fique muito tranquila, que você é muito simpática. Muito obrigada. Isso é encantador. Muito obrigada. Queria repetir aquela primeira. Primeira? Eu mesmo entendi pouco, né? Então vamos ensaiar a primeira, antes do senhor filmar. Vamos lá. E daí, só para a gente concluir a ideia, fica bem à vontade. Sim, tá certo. Sabe, fica tranquilo, fácil. Vamos bater papo aqui, vamos bater papo. Bater nos papos. Fica à vontade. Tá, tudo bem. Fica tranquilo. Tudo bem. Aqui nós não temos tempo para cumprir, não tem então nada. vamos dar uma conversinha ainda sobre essa primeira. Tá. Vamos lá. Então, Dona Leia, qual a sua impressão mais marcante sobre o Juscelino quando a senhora o conheceu no banco? Quando eu conheci o Dr. Juscelino no banco, me impressionou a receptividade dele. Ele foi realmente muito atencioso, muito simpático e eu fiquei bem à vontade. Fiz um pequeno teste com ele, ele me mandou fazer um cartãozinho para alguém, para provar que eu poderia fazer... Não, aí já... Não, vamos parar, peraí. Foi a receptividade com que ele me recebeu. E a questão das cartas, né? E a questão? Das cartas? Sim. Das correspondências? Isso. No momento, foi isso. Agora, depois disso, depois que eu já estava trabalhando com o Dr. Juscelino, também, logo no primeiro dia de trabalho, ele me explicou que eu não teria que me preocupar com as cartas que chegassem lá. Eu teria que abri-las todas, sem ligar para avisos de pessoal, o secreto, o que tivesse no envelope não tinha importância. Eu tinha que abrir a correspondência porque não havia segredos. Beleza? Ficou mais claro? Ficou bom, muito bom. Nessa questão aqui, eu queria uma opinião de vocês, que o JK era conhecido publicamente pela sua cordialidade e diplomacia. A senhora presenciou alguma situação conflituosa na qual o ex-presidente tem atuado de forma pacificadora. A Dona Leia falou que não presenciou de uma forma dessas. Será que é o caso da gente omitir essa questão aqui, ou vamos perguntar da mesma maneira? Se a questão não tiver sentido, se ela não Não, tiver nada... eu não tenho resposta para isso. Não tenho mesmo. Pode ser que outras pessoas tenham, mas eu não tenho. Ele era muito alegre, muito alegre. A gente acha que pode comentar um pouco, Dona Leia, sobre essa alegria dele e da convivência das pessoas.
Então vou fazer uma pergunta para a senhora sobre a convivência das pessoas. Certo. E daí a senhora fala que ele era muito alegre, que ele não tinha limites. Acho que é legal até contar a história da piscina, do motorista, da cozinheira também. Isso, fica à vontade. Isso. Então, dona Leia, como que era o trato do Juscelino com as pessoas mais íntimas, dos funcionários que trabalhavam com ele, na casa dele? O trato do Dr. Juscelino, na minha opinião, era igual para todos. Ele não tinha maior preocupação com pessoas de posição e com pessoas mais humildes. Ele nos tratava a todos. A cozinheira dele, ele entrava na cozinha, conversava com ela, com uma pessoa comum, normal, sem nenhuma pose. E ela o adorava, eu tenho certeza disso, como eu também gostava imensamente dele, porque ele nos tratava a todos e a todas as pessoas que eu vi frequentarem a casa dele, pessoas de origem humilde que chegavam lá para pedir alguma coisa, ele tratava a todos com a mesma cordialidade, a mesma simpatia, sempre de cara boa, alegre, risonho, muito tratável. E diz que tem uma história sobre um banho de piscina que ele tomou com o motorista aconteceu, dele. isso aconteceu lá. O Dr. Juscelino saiu a trabalho. Voltaria por volta de 4 ou 5 horas da tarde, mas voltou às 2. E foi direto trocar de roupa para tomar um banho de piscina. Isso no Palácio lá do Planalto? No Palácio do Planalto não. No Planalto ele trabalhava. Lá no Palácio da Alvorada, onde ele morava. Onde era a residência dele. Exato. Então lá tinha uma piscina. Ele foi tomar banho de piscina. Mas quando ele chegou na beirada da piscina, tinha um motorista que tinha aproveitado a folga e estava tomando banho. Quando ele viu o Dr. Juscelino, ele imediatamente tentou sair, procurar a escadinha e sair e tal. Então o Dr. Juscelino disse para ele: "Ei, rapaz, o que há? A piscina é grande o suficiente para nós dois. Pode ficar aí." E o rapaz ficou, ele entrou também e tomaram banho juntos. Isso foi uma coisa que agradou a todo mundo e que não foi feita com esse intuito. Era o feitio dele. Ele se sentia igual às outras pessoas. Certo. E como que ele reagia perante as calúnias e as notícias sobre injustiças que ocorriam naquela época? Eu não soube de nenhuma notícia caluniosa sobre o Dr. Juscelino. Mas se houve alguma, eu acredito que ele tenha tratado com desprezo. Ele não tenha se magoado com isso, não, porque eu não acredito que ele merecesse um tratamento desse, sabe? Então eu acho que ele aceitava de bom grado, é assim mesmo e pronto. Acho que vamos fazer de novo essa aqui. Pode fazer. Porque ficou muito boa. Então, dona Leia, como o Juscelino reagia perante as insinuações de corrupção e calúnias que eram ditas sobre ele? Eu acho que ele pensava que insinuações de corrupção e calúnias, etc., era parte da vida de uma pessoa que tem autoridade, uma autoridade completa sobre um país. E desagradava, às vezes, a alguém, e esse alguém se valia das possibilidades que tinha. Falava mal, dizia coisas que não existiam, caluniavam. Agora, eu acredito que ele recebia como merecia ser recebido isso, como uma coisa sem muito valor, que ele não era verdadeiro, eu acredito que não fosse, e ele também acho que acreditava que sabia que não era verdadeiro e não se importava muito com isso, não. A senhora chegou a conhecer o Geraldo Ribeiro, o motorista do Juscelino? Conheci muito o Geraldo Ribeiro. Era uma pessoa simples, um motorista, amigo do Dr. Juscelino, amigo mesmo, com todas as letras maiúsculas, porque
Dr. Juscelino era também amigo dele. Dentro do carro eram 2 amigos. Perfeito. A questão da sensibilidade lá, William, o que você acha? Eu acho que poderia... Comentar para... Poderia fazer uma pergunta, mas tentando entender como que Juscelino via as questões, como que ele planejava as questões dele, se ele tinha uma visão de conjunto, algo nesse sentido. Se ele percebia, às vezes, o que poderia estar acontecendo antecipadamente, se ele era uma pessoa intuitiva, talvez essa seja uma boa forma de abordar. Se o Dr. Juscelino era uma pessoa intuitiva. Olha, a minha resposta vai ser que eu não sei. Tá bom. Eu acho que não é uma boa pergunta. Eu acho que, sinceramente, eu nunca vi o Dr. Juscelino prever alguma coisa. Ele pode ter... Assim, Ouviu? Nunca soube que ele tivesse... Pensar. Nunca soube. Ele era uma pessoa reflexiva ou ele era mais expansivo? Ele era muito expansivo. Ele era muito expansivo. Quantos... É porque eu não conheço direito a história. Quantos anos foi, assim, da saída do Rio? No Rio, ele já trabalhava na presidência. Ele já trabalhava na presidência. Ele foi para Brasília em 60, na inauguração. E em 61, ele deixou o governo. Então, eu acredito... Então em Brasília ele ficou 1 ano só? Ficou 1 ano só. Em Brasília ele ficou 1 ano Isso só. eu não sabia. Quantos anos ele ficou no poder? 5 anos. 5 anos. Era o tempo que cada presidente ficava. Naquela época. Então Era foram 4 anos no Rio e mais 1 ano em Brasília. Então desde um ano e pouco. Um ano e pouco. Desde que ele entrou no governo, então ele já planejava essa construção de Brasília. Sim, eu não sei se ele já tinha essa ideia até antes de ser presidente da República. O certo é que, se essa ideia brotou depois, ela cresceu muito rapidamente na cabeça dele, porque ele tomou imediatamente providências e se cercou de pessoas que poderiam ajudá-lo a pensar, ajudá-lo a resolver a situação. E a senhora acha que teve muito impedimento até ele concluir esse projeto dele? Você acha que os contrafluxos que ele teve, desde o momento que ele fez o projeto até o momento da conclusão de Brasília, tiveram muitos impedimentos, muitas dificuldades? Eu acredito que não. Eu tenho a impressão que a construção de Brasília foi uma ideia bem aceita por todos os brasileiros, com pequenas exceções, mas eu tenho a impressão que foi muito bem aceita. Dona Léa, na sua opinião, qual foi o trabalho mais marcante que a senhora teve com o Juscelino? O trabalho mais marcante que eu tive com o Dr. Juscelino. Um momento mais marcante, alguma coisa assim que a senhora queira comentar sobre a personalidade de Juscelino e do seu momento de trabalho com ele durante esse tempo de presidência? Não está filmando não, né? Não. Um momento. O fato das filhas dele estudarem com você, fazer... Bom, mas isso é diferente. As meninas de vez em quando me pediam para ensinar alguma coisa a elas. Eu ia lá ao Alvorada e, inclusive, elas queriam aprender taquigrafia. Eu comecei até a lecionar um pouco de taquigrafia para elas. Mas isso não tem nada a ver com o Dr. Juscelino. Como é mesmo a pergunta? Assim, qual foi o momento mais marcante De todo esse relacionamento, toda essa convivência com o Juscelino? Algum momento que tenha sido mais marcante, sim, para a senhora? Olha, eu me lembro de todos os meus momentos com o Dr. Juscelino foram agradáveis, não me trouxeram nenhum desapontamento. Eu não consigo escolher o melhor. Não consigo escolher o melhor. Ele era tão amável, tão simpático, ele entendia bem por exemplo, se houvesse um engano meu, digamos, que eu me enganasse em alguma coisa, ele aceitava aquele engano com naturalidade. Corrigia, ou me fazia corrigir o engano, e pronto, estava tudo resolvido. Não havia mal-estar. Eu posso falar? Por favor. Não atrapalha? Não está filmando. Não, o relacionamento dele com os
por exemplo, o Benedito Valadares. Ah, não, aquela do Benedito eu não vou contar de jeito nenhum. Não vou contar. Essa do Benedito não vou contar, porque é um negócio desagradável. O doutor Celino estava de ação não muito... Vamos, então, filmar? Filmar. Ok. Então, o negócio do sensitivo acho melhor a gente não fazer, né? Vamos perguntar sobre o... Vou perguntar sobre a visão de futuro do Juscelino, e a senhora fala que, aí, isso que a senhora já comentou mesmo, que desde que ele entrou no governo já falava em Brasília, já programava Brasília, e, Fica bem à vontade, não é? e que não teve os... Posso dizer que ele, no fim do governo, pensava em ser senador pela... Sim, Pode, claro. vontade. Atenção. Dona Leia, a senhora diria, como a senhora descreveria a visão de futuro do Juscelino com relação a Brasília? Como que foi essa entrada no governo lá no Rio de Janeiro até a ida para Brasília? Quais que eram os comentários do Juscelino? Bom, os comentários dele eram sempre positivos. E eu acho que o doutor Celino tinha um carinho especial com a construção de Brasília. Ele se sentia feliz em estar construindo Brasília. Ele achava que Brasília ajudaria muito o Brasil inteiro. O governo, estando lá em Brasília, ajudaria muito o Brasil inteiro. E, com isso, ele estava satisfeito. E, por essa satisfação, eu penso que ele gostaria de permanecer em Brasília depois de ser presidente da República, provavelmente sendo senador, para continuar dando o que ele tinha para dar a Brasília. Perfeito. Deixa eu dar O doutor Juscelino, um dia um jornalista, já no fim do governo dele, o senhor teria vontade de ser candidato a presidente da República e voltar a ser presidente? Ele disse, depende das coronárias. Não, isso eu não vi, não li, não sei. Estou acreditando na sua palavra, mas isso acho que não é... A senhora que sabe. Ok. Podemos lá? Podemos. A senhora acha que houve... A senhora acha que houve muitos impedimentos desde quando o Juscelino criou esse projeto de Brasília até a conclusão do projeto, no final do governo? Eu acredito que sim. Criar uma cidade é alguma coisa transcendental. Eu acho que ele criou Brasília, não foi um passe de mágica. Deve ter havido muito trabalho, muito ir e vir, e deve ter sido difícil. Não, na minha opinião, não é fácil criar uma cidade como ele criou. A senhora chegou a conhecer o Geraldo Ribeiro, motorista do Juscelino? Conheci muito agradável, uma pessoa muito simpática também, muito amiga do Dr. Juscelino. Os dois eram amigos, íntimos. Não havia presidente e motorista quando eles estavam juntos. Eram dois amigos. E qual que é, na sua opinião, dona Leia, o momento mais marcante, assim, alguma coisa que a senhora queira dizer pra gente, do momento de todo o seu convívio com o Juscelino? Eu acho que o mais marcante do meu convívio com o Dr. Juscelino foi marcante e triste, que foi a saída dele da presidência. Foi um dia de sentimento de tristeza e um pouco de esperança que ele continuasse no governo, não como presidente, evidentemente, mas posteriormente, ou continuasse como um político, que eu sei que ele seria um político que só traria benefícios a Brasília e ao Brasil. Dona Leia, para a gente encerrar esse bate-papo, para as pessoas que não tiveram
essa oportunidade de ter o convívio com o Juscelino, a senhora queria colocar alguma coisa sobre Juscelino, sobre a personalidade de Juscelino? Bom, o Dr. Juscelino era um homem de uma personalidade muito franca. Ele era aberto a receber as pessoas. Ele não exigia dele e das pessoas que o procuravam um sentimento de servilismo, por exemplo. Ele tratava todos sem exceção, com gentileza, com atenção, com simpatia. Ele se divertia se fosse o caso, ele se entristeceria se fosse o caso, de maneira que eu acho que não vejo assim possibilidade dele ter... Esqueci a pergunta. Sobre a personalidade. Algum depoimento especial sobre... Não acredito em momento especial. Momento especial para ele deve ter sido a posse dele em Brasília. Que era um momento culminante. Sobre assim, a personalidade dele, eu acho que essa questão da franqueza, eu acho que é muito importante. Eu acho essa questão de franqueza e de receptividade que ele tinha com todos. Se alguém se dirigisse a ele, ele sempre dava alguma resposta. Ele não fugia de falar com pessoas, por mais humildes que fossem, sabe? Ele não se esquivava de ninguém. Ele não se esquivava de ninguém. Qualquer pessoa que chegasse a ele tinha uma resposta, uma coisa assim. Certo. Olha, um momento. Olha, é preciso que se diga que Brasília, no contexto do desenvolvimento do Brasil, Brasília era vista pelo Juscelino como importantíssima. E foi. Pois foi. Entende? Dona Leia, se o Juscelino estivesse aqui agora, nesse momento, o que a senhora acha que ele falaria para os jovens que estão assistindo essa fita? Não sei qual seria a reação. Bom, seria uma reação de alegria de estar aqui e poder se dirigir aos jovens. E ele se dirigiria como sempre fez, com carinho, com atenção, pensando na possibilidade de melhorar a vida de todos, melhorar o Brasil, levar o Brasil à frente. É isso aí. Olha. Tem mais algumas coisas para... Era melhor vocês terem entrevistado o Virgínio. Não, olha aqui, é sobre Diamantina, o apego que ele tinha à sua terra natal. Bom, isso sim. Acho que daí então poder fazer duas perguntas, deixa até gravar. Perguntar sobre Diamantina, como é que era a relação dele com a terra natal. E outra pergunta, perguntar do bloquinho que ele levava, para daí... Pro quê? Do bloquinho, da caderneta. Isso é muito importante. Isso é importante. Né? Aquele bloquinho de anotações que ele fazia quando viajava? Pois não. Deixa eu só pegar aqui. Como que dá pra dar uma ajuda aí? Uma pergunta? Dá pra boa. Pode perguntar assim, Dona Leia, o Juscelino costumava anotar alguma coisa sobre as pessoas que ele tinha contato durante as suas viagens? Isso. Dona Leia, o Juscelino costumava anotar alguma coisa sobre as pessoas nas viagens que ele faria? Sim, e quando ele viajava, os contatos que eles tinham com o povo, de um modo geral, ele anotava. Anotava os nomes, anotava os locais onde eles se encontraram e anotava até alguma coisa do que haviam conversado. Pouca coisa, porque não tinha tempo para mais. E quando ele trazia, ele me dava essas anotações e me pedia que fizesse um cartão agradecendo a essas pessoas
a atenção que tiveram com ele, em recebê-lo, em serem cordiais com ele, e comentar, às vezes, até, eu me lembro do caso de uma menina que levou umas flores para ele e depois fez questão de dar um beijo nele, entende? E ele ficou muito satisfeito com isso. Então, eu no cartão lembrei disso outra vez, para a menina, para que ela não se esquecesse jamais que tinha tido essa oportunidade de abraçar o Dr. Juscelino, de dar um beijo nele, e que ele também não se esqueceria dela. Certo. Qual que era a outra questão? Sobre a cidade. Diamantina. A Diamantina. Como era a relação dele com as Como era, Dona Léa, como era a relação do Juscelino com a cidade natal dele, Diamantina? Bem, a relação dele com Diamantina, eu acho que era de muito amor. Ele não tinha muitas oportunidades de ir a Diamantina, evidentemente. Um presidente de um país como o Brasil, as possibilidades eram poucas. Mas ele recebia o pessoal de Diamantina, inclusive ele levou uma turma de jovens que se formou lá em Diamantina, ele levou para o Rio de Janeiro e me pediu que passeasse com as jovens e os jovens que faziam parte da turma, e que passeasse, mostrasse os pontos principais da cidade. E até no último momento delas foi em casa dele. Eu fui levá-las de volta à casa dele, que elas já estavam indo embora, e ele tinha uma música tocando e ele tirou uma das meninas para dançar. Deu uma dancinha, uma dançazinha, e ele era meio conhecido como pé de valsa. E ele dançou com umas 2 ou 3 assim, um rodeiozinho só e tal, mas com muita satisfação, eu vi. Então o Juscelino, ele tinha mesmo essa questão de se aproximar das pessoas, não mantinha um afastamento. Mas ele se aproximava com muita facilidade de todo mundo. Ele não tinha afastamento de ninguém. Evidentemente, havia alguns momentos em que ele talvez não pudesse dar uma atenção de horas seguidas, mas alguma atenção ele sempre dava às pessoas. Todas. Dona Léa, não sei se a senhora chegou a participar do processo do Juscelino de eleição para presidente da República, não chegou? Participei, sim, participei. Então, tem alguma coisa assim, alguma pessoa-chave, algum acontecimento que impulsionou Juscelino para entrar no poder, para entrar na presidência, que a senhora lembra? Eu creio que ele tinha um destino traçado. Não acredito que houvesse alguém que tivesse feito o Dr. Juscelino seguir essa carreira de político e ser o que foi. Eu acho que ele já tinha o destino traçado. Ele era um homem, como eu já disse várias vezes, que ele gostava de povo, ele gostava de gente, independente do que essas pessoas fossem ricas ou pobres, instruídas ou não, ele era sempre uma pessoa interessada na outra pessoa que estava ao lado dele, que conversava com ele. A senhora acha que a perseverança era uma característica do Juscelino? Ah, sim, acredito que sim. Eu acredito que ele fosse muito perseverante, porque é duro, é difícil ser presidente da República, porque sempre há um lado que está contra o presidente. Isso eu não acredito que tenha havido um presidente que tenha tido 100% de apoio do povo e dos políticos e etc. Então, tem que ser perseverante. Certo. Tem que ser, porque é uma luta. Certo. Muito bom, agora você pegou o jeito. É isso. Agora eu já não me lembro o que eu disse, já vou dizer tudo diferente. Não, tá certo. Já gravou. Tudo gravado. Agora, eu queria só trazer mais uma ideia também. Se tiver como falar sobre o que fazia o Juscelino feliz, o que é que dava satisfação para ele? Podemos conversar sobre isso também, Dona Léa?
Quais Eu não coisas? sei excepcionalmente o que dava satisfação para o doutor Celino, não. Sinceramente. Não sei. Eu lidei com o doutor Celino, muito próxima a ele, mas não acho que houve assim. Talvez a construção, a mudança, a posse dele em Brasília fosse um momento capital na vida dele. No mais, não creio que ele tivesse assim, alguma coisa excepcional, não. Só mesmo, talvez, o ponto alto da vida dele tenha sido ir para Brasília como presidente e na cidade que ele criou, não é? Eu acredito que tenha sido o ponto mais alto da vida dele, pode. É que ele dava muita importância de Brasília no contexto do progresso do Brasil, Sim, a penetração para o oeste, por exemplo. Sim, tá. Entende? O progresso do país. Né? Tá, Pois tá, está. Entende que muita gente não entendia isso. Queria ficar só no litoral. Ah, sim, as Toda a prainhas do vontade Rio de dele Janeiro. Era fazer a penetração. Repetir aquilo que o Getúlio, o verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para o oeste. Getúlio falou isso. Falou isso. Na sua opinião, a senhora acha que Juscelino era uma pessoa que tinha variações de humor muito drásticas, ou ele era uma pessoa que mantinha um humor, um humor mesmo? Como é que pode dizer melhor isso aí, William? Se ele era uma pessoa que tinha... Como era... Vai lá. Como era o humor do Juscelino, dona Léia? Eu acredito que ele tivesse tido alguns momentos de mau humor. Eu acredito. É impossível que uma pessoa viva tantos anos, uma vida exposta como era a vida dele, e que não tivesse algum momento de mau humor. Mas de um modo geral, eu nunca presenciei um momento de mau humor, mas que a vida dele, o que eu presenciei da vida dele foi sempre de um humor tranquilo, calmo, agradável. Mas não creio que ele não tivesse tido. Todos nós temos nossos momentos desagradáveis, né? Eu acredito que ele também tenha tido. Mais alguma coisa aí? Não, eu achei que tem mais alguma coisa que pode falar ainda. Tem, e que o Virgínio falou desse negócio da marcha para o oeste, a satisfação dele, e o fato dele ter construído Brasília foi porque ele pensava em... Olha, tem uma coisa que eu também não vou dizer porque vai magoar os goianos, mas você quer saber de uma coisa? Até eu ter ido para Brasília, eu tinha curso superior, eu não me lembrava da existência de Goiás. Nunca me lembrei de dizer, eu gostaria de ir a Goiás, e em Goiás tem isso, tem aquilo. Goiás era uma coisa que não existia para mim. Apagada. Entendeu? Goiás passou a existir para mim depois que eu fui para Brasília. Porque Goiás cresceu. Goiás era apagado e surgiu depois de Brasília. Mas eu não vou dizer isso que os goianos vão me bater. Fica chateado, né? Mas essa pergunta essa de ir para o oeste, né? Como poderia formular essa pergunta? Eu não estava prestando muita atenção enquanto o seu Virgínio falou. Será que haveria alguma segunda intenção do Dr. Juscelino em construir Brasília? Qual era a intenção principal dele construir Brasília? Porque pode parecer que era uma vaidade apenas, deixar uma cidade construída por ele. Vamos lá. Só um instantinho. Só me ouvindo. Dona Léia, além da concentração do poder aí de uma cidade específica para a concentração do poder, a senhora acha que tinha uma segunda intenção ou alguma outra intenção na construção de Brasília?
Eu acredito, mais do que acredito, eu tenho certeza que a intenção do Dr. Juscelino era tirar o Brasil da orla marítima, levar o Brasil para o interior, fazer o interior crescer, ter conhecimento, viver com todos os outros estados mais prósperos, enfim, levar o Brasil, levar o interior a um ponto que ele pudesse viver em igualdade com todos os outros estados maiores e mais próximos da orla marítima. Então Juscelino acreditava que a ida para o interior era que ia dar o progresso. Exatamente. A ordem dele, a ideia dele era também esta, recriar o interior, que era um pouco esquecido. O interior era um pouco esquecido. Era totalmente esquecido. Pois é, mas a gente não... Não dá para falar totalmente, né? Não é Nossa, se os goianos souberem que eu não sabia, eu não me lembrava da existência de Goiás. É uma coisa o impressionante. alargamento Não aparecia, das né? fronteiras agrícolas. Entende? O Brasil hoje é um grande exportador de grãos. Acho que isso teve um papel importante. Vocês acreditam? Marcante que, A senhora sobre Juscelino no período que você trabalhava no banco. Pergunta aí da melhor forma que você quiser, né? Mas fica um pouquinho para frente, olha para ela, fica bem solto. Bem como estávamos conversando, assim, estamos conversando. Atenção, gravando. Dona Leia, qual a sua impressão mais marcante quando a senhora conheceu o Juscelino no banco? E passe mais tempo olhando para ela, tá? Mais tempo? Isso. Repita, atenção. Vai. Dona Leia, qual a impressão mais marcante para a senhora quando a senhora conheceu o Juscelino no banco? Fica olhando? Fica olhando. Ah, fica olhando. Fica olhando. Mas repete, mas daí já entra na dois. Fica olhando porque vai entrar a voz, né? Isso. Tudo bem. Daí viu? Faz a pergunta tranquilo, devagar. Continua olhando pra ela. Fica olhando. Esquece a gente aqui. Tá. Esquece de Tá. aqui, tá? Pra gente. E outra coisa, vamos falar qual era o banco, porque o É, banco acho que é parece legal. um banco de Era o Banco praça. Real Brasileiro, não era, Virgínio? Banco Real Brasileiro? Banco da capital da República. Não era, Virgínio. Não era. Não, eu acho que era Banco Real Brasileiro. Não. Bom, para mim... Olha, é melhor não botar o nome do Então, banco. tá. Mas enquanto no Vamos período dar que a uma- senhora trabalhou com o Juscelino no banco, então. Isso. Para facilitar. É. Atenção. Vai. Dona Leia, no período que a senhora trabalhou com o Juscelino no banco, qual é a impressão mais marcante sobre esse momento? Ótimo, ok. Ah, Agora? sim. Agora vamos todo mundo para a TV Globo. Dona Leia, quando a senhora conheceu o Juscelino no banco, onde ele trabalhava, qual foi o momento mais marcante que mais chamou a atenção da senhora? Ok. Segunda. Tá bom assim? Sim. Foi boa? Tá bom. Mas mais tarde a senhora trabalhou na campanha do JK para presidente da República. O que acha mais importante registrar nessa época? Atenção. Gravando. Mais tarde, a senhora trabalhou na campanha de JK para presidente da República. O que a senhora acha mais importante registrar dessa época? Ótimo. Terceira? Isso é novidade para mim. A senhora comentou que naquela sua primeira viagem a passeio para Brasília aconteceu alguma coisa curiosa ou engraçada. Pode nos falar a respeito? Viu? Essa aí, quando você for perguntar, você escuta aquela pergunta, você chega. se movimenta mais. Tá. Certo? Ok? Atenção. Gravando. Dona Leia, naquela sua viagem a passeio para conhecer Brasília,
houve uma situação engraçada. Será que tem... a senhora pode... Ih, não ficou bom. Ok. Volta 5. Dona Leia, na sua primeira viagem para conhecer Brasília, teve uma passagem engraçada. Será que a senhora tem como contar para a gente qual foi essa passagem? Perfeito. Tá bom? Tá bom. William, vai orientando aí, William. Se ficar alguma coisa. Vamos lá, quarta. A história do penido. Do penido. Como repercutia no Palácio do Catete, entre os funcionários, a mudança da capital? A senhora chegou a morar em Brasília por algum período? Atenção. Como repercutia no Palácio do Catete é melhor falar catete ou catete? Melhor falar catete, né? Catete. Catete fica feio, né? William? Catete, Palácio do Catete. É que nós cariocas dizemos catete. Ti. Não, é porque eu acho que, como pro Brasil inteiro, acho que vai ficar muito forçado. O que você acha? Forçado. Muito forçado, né? Catete? Catete. Catete. Exatamente. Então, ó, como repercutia no Palácio do Catete a mudança da capital? A senhora chegou a morar em Brasília por algum período? Atenção. Vai. Como repercutia no Palácio do Catete a mudança para a capital? A senhora chegou a morar em Brasília por algum período? Perfeito. Momento. Eu acho que essa pergunta não foi a que me foi feita. Me foi feita como repercutiu em Brasília, não no Palácio do Catete. A resposta que eu dei foi para Brasília. Ah, é? Tem que ser exatamente conforme ela respondeu. Eu também acho, só que eu não sei como é que foi a Agora. Não foi como repercutiu em Brasília. Que eu disse que todos tinham satisfação, estavam todos. Nunca ouvi ninguém reclamar por ter vindo, por ter ido para Brasília e essa coisa toda. Certo. A pergunta Talvez não foi algo Palácio do diferente. Catete, Como foi o não. processo de mudança para Brasília, né? Então, assim, como foi o... Como é a pergunta aí? aqui como repercutia no Palácio do Catete, entre os funcionários, a mudança da capital? Ah, não, a resposta não foi essa. A resposta foi a mudança da capital repercutiu nos que já tinham mudado para Brasília. A pergunta que me fizeram e que eu respondi foi essa. Será que a gente grava? Quer gravar outra, resposta? grava outra. O que você acha? E depois vocês decidem qual que vocês querem. Tá certo? É. Tá certo. Mas então fazemos outra pergunta? Sim. Já vamos mais uma pergunta, que seria essa daí, mas qual é a pergunta? Essa a repercussão no Palácio do Catete aí, entre os funcionários. Qual foi a repercussão entre os funcionários da mudança do poder palácio. para Brasília, é isso? Foi isso que eu perguntei. Passa essa aí. Então, Tá. Passa essa daí. Vamos para 5 então. Passa. Já na época de JK, porque também a gente pode aproveitar a pergunta que o original, É. né? Isso que ele Tá. tinha feito. Já na época de JK presidente, quais os sentimentos dele ao se referir a Brasília? Certo. Acho que essa fica bem... Atenção. Na época de JK... Já na época de JK presidente, Tá. quais os sentimentos dele ao se referir a Brasília? Dona Leia, já na época de JK presidente, quais eram os sentimentos dele ao se referir a Brasília? Ótimo. Sexta. Essa pergunta. Na presidência, a rotina de trabalho de Juscelino era sempre dinâmica? Quem organizava a sua agenda de compromisso? Essa aqui você fez assim... Acho que essa foi dessa maneira. Eu falei. Ele emendou Eu e emendei eu as falei duas. que eram os que os cercavam, né? Os oficiais de gabinete. Mas eu acho que essa foi aquela que o Felipe ele perguntou depois se a Dona Leia mesmo que organizava a agenda, né? Não era eu. Uhum. Então, Não, daí não era eu. Tem que ter mais Gesto? Você está conversando, Assim, tá aham, trocando ideias É. e tal. um pouco mais de gesticulação. Sabe o que é? Havia um cargo de secretário particular que era ocupado por um
por um homem, eu não me lembro do nome dele, e então este era o secretário particular oficial. Eu era uma secretária, digamos, de confiança. O doutor Celino, assim fica melhor? não tendo que se dirigir, não sendo uma coisa de interesse geral, digamos, alguma coisa de interesse mais chegado ao doutor Celino, é que vinha para mim. Entendi. Entendeu? Quando ele precisava de alguma coisa, quando ele queria saber alguma coisa, quando ele queria falar com alguém especialmente, eu fazia até o imposto de renda do doutor Celino, entendeu? Então eu era uma secretária mais particular, de assuntos particulares. Não de agenda. E o outro era secretário de agenda, de acompanhar o doutor Celino, onde ele ia, aparecer nas fotografias, e ppp, entendeu? Era essa a diferença de nós dois. Então eu acho que a pergunta fica pertinente aí. Seria, na presidência, a rotina de trabalho do Juscelino era sempre dinâmica? Eu acho que poderia ser essa pergunta, daí a parte daí ela já da agenda já está... Eu devia ter dito que o doutor Celino era dinâmico. Já na presidência? Ele era. O feitio dele era assim. Era sempre dinâmico? E olha, você tem que movimentar um pouco para frente, mexer a mão, ficar. Era dinâmica. Tá. Vamos tentar. Se não ficar bom, eu vou repetir. A gente repete, estamos aí para isso. Atenção. Foi. Dona Leia, na rotina de trabalho do Juscelino na presidência... Não, calma aí. A rotina na era... presidência, a rotina de trabalho do Juscelino era dinâmica? Mas a movimentação ficou boa, tá? Atenção. Na presidência, a rotina de trabalho do Juscelino era sempre dinâmica? Ih, eu olhei para lá. Ótimo, só continua olhando para a Dona Leia. Ótimo. Atenção. Vai. Na presidência, a rotina de trabalho do Juscelino era sempre dinâmica? Isso, perfeito. Mexeu um pouco ainda, né? Não, tá Ficou boa? excelente. Tá boa? É isso aí. Ótimo. Se foi a portas fechadas, porque, assim, de haver um desentendimento, de que as pessoas tomassem conhecimento, coisa parecida. Eu acho que a resposta ficou legal. Vamos fazer pergunta assim, né? Então, pode colocar assim, ó. A senhora presenciou alguma situação conflituosa na qual o ex-presidente tenha atuado de forma pacificadora? Atenção. Vai. A senhora chegou a presenciar alguma situação conflituosa onde o presidente tenha atuado de forma pacificadora? Perfeito. Tá bom? Próxima. Como o Juscelino reagia perante as calúnias, insinuações de corrupção e críticas a respeito de sua honestidade? Atenção. Oi. Como o Juscelino reagia na questão, como é? Perante. Tá. Perante as calúnias, insinuações de corrupção e críticas a respeito de sua honestidade. Calúnias, insinuações de corrupção e críticas a respeito da sua honestidade. Como o Juscelino repercutia? Não, como o Juscelino Reagia. reagia. Tá. É só procurar não mexer então, Dona Leia, aqui que ele faz ruído lá. Tá. Tá vendo a orelha dele lá, ó? Como o Juscelino reagia perante as calúnias, insinuações de corrupção e críticas a respeito da sua honestidade? Mas pergunta de uma forma diferente, se for o caso. Como o Juscelino Repete reagia? antes de... Repete uma vez. Como o Juscelino reagia perante as calúnias, perante as críticas? Pense em calúnias, críticas, dúvidas sobre a sua honestidade. Tá. Tá? Vai lá. Dá o sinal aí. Oi. Como o Juscelino reagia Essa
vai pro Essa tá Essa vai pro Guinness. vídeo show. Vídeo cacetado. Vídeo cacetado. Como o Juscelino Reagia. perante as calúnias? Pensa só isso, como o Juscelino reagia perante as calúnias? Guarda essa. Tá, Aí, daí o resto vem. Tá? Que é a questão de insinuação de corrupção, questão de honestidade. Quer passar? Não, eu vou passar. Eu tenho que passar, daqui a pouco eu tenho que sair. Mas avisa, gente, agora a gente Falta tá, agora a gente tá fazendo bem quebrado aqui. Ah, né? então É tá só bom. o apresentador lá, cara. Tá bom. Daqui a pouco eu tenho que sair, aí eu dou um sinalzinho pra você. Ok, Tá bom, tá legal, dona. Então, como... Juscelino reagia perante as dúvidas sobre a sua as honestidade. insinuações sobre a sua honestidade. Como Juscelino reagia perante as dúvidas sobre a sua honestidade, insinuações de calúnia? Faltou uma, né? Não é insinuações de calúnia. E desonestidade. Dona Leia. Dona Leia. Tá. É porque eu tô preocupado em não falar muito Dona Leia, né? Não, pode falar. Pode falar. Vai parecer espaçado, mas pode falar. Então procura fazer essa pergunta assim, ó, Felipe. Ó. Dona Leia, como o Juscelino reagia perante as calúnias, ou até vamos tirar as calúnias, vamos pensar assim, ó. Como o Juscelino reagia perante as insinuações de corrupção Essa a mesmo. respeito das insinuações de corrupção durante o seu período Tá. na presidência da República? Acho que O problema dele é o reagia. Tem que trocar esse como aí. é. É. Tem que ser. Qual é? Quais eram as reações? Ou qual era a reação? Reação é. Qual era a reação do Juscelino perante as insinuações de corrupção durante a sua presidência? Corta o como fora. Qual era a reação do Juscelino Qual era a perante reação do as... Juscelino perante as as insinuações insinuações de corrupção durante o seu mandato ou sua presidência? Não sei. Atenção. Gravando. Dona Leia, quais eram as reações do Juscelino perante as insinuações de corrupção durante o seu mandato na presidência? Puta, perfeito, cara. Muito bem. Beleza. Atenção, 4. Dona Leia, a senhora chegou a conhecer o Geraldo Ribeiro, o motorista do Juscelino? Ótimo. Beleza. Trabalho com o Juscelino. Dona Leia agora? Como é que é? Perfeito, vai. Na sua opinião, qual foi o momento mais marcante no seu trabalho com o Juscelino? Ótimo. Um pouco aqui. Ó, para encerrarmos essa entrevista, a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial sobre a sua Sim. convivência com o Juscelino? Tem a questão dos jovens também, né? Mas essa eu acho que já foi colocada. Sim, já. Então, fica aí Mas assim, ó. olha, não foi. Essa pergunta foi aquela que eu falei sobre o banho de piscina, não foi? Não, acho que não. Não? Não, essa daqui é... Foi Porque eu não me lembro dessa pergunta assim, de a minha. Qual a gente minha. perguntou isso aqui, eu lembro, o Felipe fez essa pergunta até 2 vezes. É? Para encerrarmos essa entrevista, a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial sobre a sua convivência com o Juscelino? Ah, pois é, eu perdi uma chance de dizer Mas o a doutor gente pode Juscelino. gravar de novo. Vamos. E dizer que. Peraí. Para encerrarmos essa entrevista, as pessoas não tiveram que ver com a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial? Não, tá bem, tá o que exatamente, é o que eu disse mesmo, tá certo. Eu achei que eu é que tinha que dizer se houve algum depoimento especial meu, mas não é isso mesmo, tá certo, tá certo. Fazer essa pergunta, depois eu queria explorar um pouco essa outra que ficou guardada aqui. Então tá, a pergunta é, para encerrarmos essa entrevista, a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial sobre a sua convivência com o Juscelino? Atenção. Para a gente encerrar essa entrevista, a senhora queria fazer algum depoimento especial para aquelas pessoas que não conviveram com o Juscelino sobre a vida do Juscelino? Acho que não ficou boa. E sobre a vida do Juscelino sobrou. Tentar manter. Para encerrarmos essa entrevista. Para encerrarmos essa entrevista, tá? Tenta tirar o agente daí. Tá. Atenção. Gravar.
Para encerrarmos essa entrevista, a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial sobre alguma coisa Sobre que eu sua esqueci? convivência com o Juscelino, acho que fica bom para Sobre a sua convivência com o senhor. Vai lá. Tirar o cabelo aqui. Para encerrarmos essa entrevista, a senhora gostaria de fazer algum depoimento especial sobre a sua convivência com o Juscelino? Ok. Nada. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, alegre e simpática, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência de trabalho com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Dona Leia, bom dia. Bom dia, é um prazer. Ótimo. Espetáculo. Repete. A hora... Estamos aqui com uma pessoa muito especial, alegre e simpática, que vai nos falar um pouco sobre a sua experiência de trabalho com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Dona Leia Barros, bom dia. Bom dia, muito prazer. Nós vamos fazer algumas perguntas para saber mais sobre como foi aí essa sua convivência durante o tempo da presidência com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Foi muito agradável. Ótimo. Ótimo. Até teria falado Teve alguma uma- coisa a respeito dela. Teve uma pergunta que a gente não fez. Como Qual era foi? o relacionamento do Juscelino com Dona Sara? Será que a gente... Ah, isso já é uma coisa Não, assim, mas- não, isso não interessa ao governo, ao povo de um modo geral. É. Então eu acho que está bem... Dona Sara morreu quando? Dona Sara, não sei quando, mas morreu. Eu já estava tempo, por né? aqui, por aqui. Não, a Dona Sara deve ter morrido há uns, no máximo 5 anos, né, Ana? É. No máximo Morreu 5 depois anos. dela- Morreu